Então, Almir Garnier na estação. Perfeito. Doutor Serrano, essa escolha de unidades militares, né, vale para os 4 comandantes, os 3 generais e o Almir Garnier. O Jair Bolsonaro, a gente ainda não tem certeza, a nossa apuração é de que ele ficaria para cumprir a pena de 27 anos na Polícia Federal. Muita gente apostava que não, que ele deveria ir para Papuda, mas me parece até agora, não saiu ainda o mandado, a gente não viu ainda o mandado de prisão, mas que ele cumpriria a pena na Polícia Federal, ao contrário dos comandantes militares que cumpririam em unidades de comando militar. O senhor acha que isso é o normal? Aliás, nada disso é tão comum no Brasil, né? Militares de alta patente cumprirem pena. Então, não sei nem se dá para perguntar isso. Olha, é o mais correto, é o mais comum nesses casos? Olha, é correto comandantes militares cumprirem pena em presídio, a decisão está absolutamente correta do ministro, né? E o que se levantou do presidente Bolsonaro ir para Papuda, eu tenho alertado nas entrevistas que eu tenho passado, que nós não podemos esquecer que o ex-presidente Bolsonaro é um ex-presidente. A legislação brasileira, o direito brasileiro, aliás, como eu diria que todos os países democráticos que eu conheço minimamente a legislação do mundo, né? Você tem uma proteção dada ao ex-presidente pela vida toda, porque se entende que um ex-presidente está sempre sujeito a mais ameaças à sua integridade física pelo fato de ter sido ex-presidente, uma figura ultrapública que comandou o país, né? Então, sempre se entende que ele está mais sujeito a ser vulnerado em razão da função pública que exerceu. Então, por exemplo, qualquer ex-presidente aqui no Brasil, Dilma, Temer, quando Lula era ex-presidente, tem direito a uma segurança dada pelo Estado, agentes da Polícia Federal fazem segurança de ex-presidentes. Pra vocês terem uma ideia, isso custa gente solto. Ora, quando ele é preso, esse dever de cuidado permanece na mão do Estado. Ou seja, um ex-presidente não pode ser colocado numa cela comum. Não existe isso, né? Porque ele vai estar sujeito a sofrer danos à integridade física muito maior do que qualquer outro cidadão que for lá, porque é um homem público, ultra conhecido e que exerceu função pública relevantíssima, a mais relevante do país. E não pelo fato de ter exercido, mas pelo fato da ameaça que isso representa à sua integridade física. Então o Estado tem o dever de cuidar. Se o Estado acha que o lugar mais adequado para cuidar dessas condições do ex-presidente é a sede da Polícia Federal, no caso dele não dá problema nenhum. O normal, para um cidadão como eu, amanhã que eu tiver uma situação dessa, eu vou ser mandado para a Papuda, para o presídio comum que houver, né? Mas não no caso de um ex-presidente, né? Ele pode sim ficar na Polícia Federal ou no lugar que as autoridades acharem que melhor oferece condições, vamos dizer, a manutenção da sua integridade física pelo fato de ser ex-presidente. Além disso, o ex-presidente Bolsonaro tem problemas de saúde, como é público, né? E talvez mantê-lo na PF seja uma decisão adequada, porque é o lugar de aprisionamento mais próximo de hospitais. E isso é uma boa razão, por exemplo, ele não voltar para domiciliar. É uma boa razão, né? Você tem uma sala isolada na Polícia Federal, o ministro já decretou que médicos e profissionais da saúde podem ter acesso livre, integral à cela dele, né? Quer dizer, ou seja, tem ampla assistência médica onde ele está, né? E fica perto dos hospitais se precisar se deslocar, foi autorizado o deslocamento dele a priori também. Então, me parece uma decisão correta. Isso eu não sou brasiliense, mas pelo que eu me lembro, a PF é muito mais perto daqueles hospitais mais relevantes de Brasília do que a Papuda. Então, nesse caso, eu acho que tem várias razões para justificar, sim, ele permanecer na Polícia Federal. Acho correta a adesão do Estado, a adesão do Judiciário, se for essa mesmo. Isso, doutor Serrano, aproveitando aqui a deixa, até para reforçar que o nosso repórter Kleber Lourenço trouxe a informação agora há pouco, até antes, a imprensa está trazendo agora essas informações também de que o Bolsonaro deve permanecer, pelo menos até segunda ordem, decisão de que ele vai permanecer na Polícia Federal. Ou seja, cumpre a pena de 27 anos na sede da Polícia Federal, onde ele já está, onde ele já estava. Só para esclarecer, você tem duas razões fundamentais aí. É dever do Estado preservar a segurança. Eu tive um grande debate com um grande jurista, vou me preservar de não falar o nome, na época que o ex-presidente Lula estava preso, onde esse grande jurista queria que o presidente Lula fosse preso em cela comum. Eu fui violento na resposta. Falei, de jeito nenhum, isso é matar o ex-presidente, submetê-lo a uma pena de morte.
E é dever do Estado, pela lei, preservar a segurança de ex-presidentes. Nessa situação, eu não posso pensar de forma diferente. Ou seja, eu acho que é dever do Estado garantir a segurança de ex-presidentes, e quando um ex-presidente é aprisionado, ele não fica na cela comum. Ele vai para uma... Então, essa já é uma razão, apesar de ter a tal da papudinha, não sei direito como isso funciona, mas as autoridades sabem o que é mais adequado a preservar a segurança dele, e já é uma boa razão para deixá-lo preso na PF. Mas, além disso, tem a condição de saúde dele. A sede da superintendência é mais próxima a hospitais, etc., e ele tendo o livre acesso de médicos, como foi garantido na decisão do Alexandre de Moraes, aparentemente não há razão que sequer para se cogitar da domiciliar que ele pretende. Perfeito. E a gente tem já em mãos a decisão de Alexandre de Moraes, né, onde ele esclarece exatamente que deve ser cumprida na sede da Polícia Federal do Distrito Federal. Está na página 27 da decisão do Alexandre de Moraes. A nossa equipe está aqui. A nossa equipe está aqui. Só um minuto. Não, eu só ia pedir aqui, a nossa equipe está separando aqui o trecho exatamente, doutor Serrano, em que o Alexandre de Moraes primeiro esclarece que, no entendimento dele, não cabem embargos infringentes, por isso se deu o trânsito em julgado, manda que se cumpra imediatamente, que se inicie o cumprimento das penas e diz, na página 27, espeça-se o mandado de prisão que deverá ser cumprido na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, devendo permanecer o réu naquela sala de Estado Maior onde se encontra custodiado em virtude da prisão preventiva. Então, com todas as letras, ele vai permanecer preso na mesma sala onde ele já estava na prisão preventiva desde sábado. Aliás, só uma questão que se levanta é que ele andou circulando bastante ali pelo prédio, né? Tinha imagem até do Bolsonaro indo levar, num dia em que a Michele, a esposa, foi visitá-lo, ele acompanhou até a porta, até pelos vidros, foi possível ver que ele estava transitando, circulando ali por dentro da superintendência. É preciso depois esclarecer se ele vai ter esse livre trânsito só em alguns horários, enfim, isso com o tempo vai ser determinado pelas autoridades. Então, agora é oficial, já era, né? A gente tinha trazido o Gabi com o Kleber Lourenço, mas agora a gente tem o documento, daqui a pouco vamos até botar no ar aqui. Diga lá, doutor Serrano. Eu queria reforçar a razoabilidade da correção da decisão. Como eu falei, é uma decisão, como não cabe embargos infringentes, a meu ver, cabe ao relator decidir. Ele já trouxe a decisão, não cabe mesmo, já antecipou, está correto. Né? É uma decisão, a meu ver, monocrática do relator mesmo, evitar, né, o uso de recursos de forma inadequada. Né? E a outra questão de deixá-lo na PF me parece bem razoável. O ministro Alexandre deu uma adesão, me parece adequada. Acho que a gente tem agora para colocar na tela. Ô, Laura, se você tiver informação e atualização, você nos interrompa aqui e avisa. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para o doutor Serrano. Só um minutinho, deixa eu só mostrar aqui o documento aqui na tela. Então, esse é o documento, Gabi, que saiu agora à tarde, o documento em que Alexandre de Moraes, né, dia 25 de novembro de 2025, ele declara o trânsito em julgado e determina o cumprimento da pena, no caso de Jair Bolsonaro, para a sede, para a superintendência da Polícia Federal. E depois toma outras medidas em relação a outros réus. Eu, na sequência aqui, trago mais informações. Eu estou lendo junto com vocês, praticamente, esse documento que acabou de ser exibido no sistema da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Gabi, posso passar para a Laura, para ela fazer a pergunta? Sim, Laura, vamos lá. As informações estão caindo a todo momento aqui. Tudo bem, doutor? Prazer, aqui é Laura Couto. Doutor, a gente sabe que militares têm benefícios na prisão, e o próprio comandante do Exército, o general Tomás Paiva, pediu para que no momento da prisão militares não fossem algemados, fossem conduzidos por outros militares, a risco deles perderem a patente pelo Supremo Tribunal Militar, deles perderem esses benefícios, os militares condenados? Francamente, eu não vejo motivos para se manter a patente de um militar que é condenado por tentativa de golpe de Estado. É um assinte contra a sociedade brasileira se o Superior Tribunal Militar não caçar a patente de todos esses militares, e aí sim perderem todos os benefícios. Né? Acho que tem que ser caçado com desonra a patente. Cometer o crime mais grave que o militar pode cometer, que é, em vez de defender o seu povo, querer atacar esse povo, querer retirar os direitos desse povo, querer desumanizar esse povo, que é isso que é um golpe de Estado e a instauração de uma ditadura no Brasil. Portanto, eu acho um assinte contra a sociedade brasileira e contra o povo brasileiro, se não for com todo o direito de defesa, etc., e todo o devido processo legal, se não for caçada a patente desses militares. E caso caçada, eles perdem esses benefícios, né, de ficarem presos em alguma unidade militar? Eu entendo que tem
1000 entendimentos da justiça militar que são favoráveis aos militares, entendimentos inconstitucionais. Né? Eu entendo que um militar que pede a patente perde todos os benefícios. Né? Mas para você ver como é a situação, tem militar condenado por tráfico de droga que mantém a remuneração, como se fosse uma pensão da sua esposa, como se ele tivesse morrido. Né? Ou seja, eles inventam os artifícios para poder manter privilégios absolutamente inconstitucionais. Se a justiça militar cumprir minimamente a condição, vai caçar a patente dessa gente e retirar todos os benefícios. Mas você acredita que isso realmente possa acontecer? Eu tenho minhas dúvidas, honestamente. Concordo com o senhor, mas... Eu estou dizendo aqui no campo do dever ser. Eu sou um professor de direito. Eu não digo que vai ser. Eu digo que deve ser, né? Que é o meu papel. Então, o que deve ser é isso. Né? Agora, se a justiça não cumprir, a justiça militar vai estar agindo contrariamente à Constituição por razões particularistas e não pela aplicação do direito, o que é muito grave, talvez sinal que numa futura reforma, uma futura constituinte, devamos suprimir essa história de justiça militar. Só reforçando aqui que, nesse caso, a gente está falando depois do trânsito em julgado, então essa pergunta é muito pertinente, né, porque o STM, ele aplica esse procedimento, pode aplicar, só quando... ou para quem é condenado a essa pena privativa de liberdade superior a 2 anos, né, doutor? Agora, eu quero fazer uma pergunta seguindo algo que você já comentou aqui a respeito do Jair Bolsonaro, dessas condições de saúde que poderiam levar os advogados a voltarem a pedir uma prisão domiciliar. Levando em consideração, doutor, a gravidade dessas versões também que já foram levadas, isso sem contar, não vou nem voltar aqui em todos os casos do Jair Bolsonaro, enfim, de que o Alexandre de Moraes levou o Alexandre de Moraes a até tomar essa decisão para deixar o Jair Bolsonaro em prisão domiciliar num primeiro momento. Mas levando em consideração só as versões que foram apresentadas a respeito da tornozeleira eletrônica. Primeiro ele falou que tinha batido na escada. Depois ele disse que era uma curiosidade, por isso que ele tinha danificado a tornozeleira. Aí veio a versão a respeito dos remédios que teriam deixado o Bolsonaro num estado alterado de consciência, né? Num surto, como disseram os advogados. Eu te pergunto se todas essas versões que foram apresentadas já corrobora para que o STF mantenha essa decisão de deixar o Bolsonaro, seja na PF, como vai manter segundo a decisão do documento, ou então, eventualmente, até na papuda mais para frente, se for um entendimento do STF, mas não mais numa prisão domiciliar. Eu entendo que, obviamente, tem que se guardar primeiro a situação de saúde do ex-presidente. Isso é muito relevante, é um direito humano absolutamente fundamental que não pode conhecer distinção. Uma pessoa que está presa está sob a tutela do Estado e é direito dele ter a sua saúde preservada e dever do Estado preservar a saúde dele. Agora, me parece que ele está preso na PF, com possibilidade ampla de acesso, como o ministro já garantiu, a médicos. E eu vou dizer mais, o ministro deve, a meu ver, autorizar, se a família pedir, para manter uma enfermeira com ele. Né? Ou seja, o sujeito vai ter enfermeira, tem médico que tem acesso a hora que quiser, está perto dos hospitais, e o ministro já pré-autorizou ele ir ao hospital segundo o pedido dos seus médicos. Quando, obviamente, vai ser deslocado com escolta, como qualquer preso. Né? Vai ter uma proteção policial para que ele não fuja, mas de qualquer forma ele me parece que está com todos os seus direitos de saúde garantidos aí, porque está preso num lugar salubre, uma salubridade infinitamente maior do que o quanto dos nossos 700 mil presos, né, no Brasil. Está preso próximo a hospitais, o ministro autorizou o acesso aos seus médicos a hora que quiserem, sem limitação. Horas. Eles estão em regime de plantão, né? Isso, estão em regime de plantão. Se a família quiser, pode pedir, o ministro creio que autorizaria, não tem por que não, a presença de uma enfermeira ou de enfermeiras 24 horas. Quer dizer, não há motivo, né, para ele ir para a prisão domiciliar, em especial numa situação em que ele, vamos dizer, ele tocou fogo, eu não sei dizer como é que imaginou fazer aquilo, mas ele tocou fogo de alguma forma ele vulnerou, vamos dizer assim, para usar uma expressão mais delicada, ele vulnerou a tornozeleira eletrônica dele, né? Ora, a lei é clara, vulnerou a tornozeleira eletrônica, tem que ir preso,
né? Agora, ele pode alegar que fez isso por um surto, que fez isso, vamos dizer, sem intenção de fugir, mas isso, o ônus da prova é dele. A justiça tem que presumir que é por dolo. É o que a gente chama de presunção juris tantum no direito esse latinês que a gente tem como advogado, né? Mas é uma presunção, vamos dizer assim, que cabe prova em contrário, mas o ônus da prova é dele. Então, ele é que tem que fazer a prova dessa, não basta alegar, ele tem que provar isso que ele está falando, né? Até então, está corretíssima a decisão da justiça. Aliás, eu vou dizer, o subsecretário lá do Estado norte-americano fez uma declaração como se fosse uma decisão abusiva do ministro. Lá nos Estados Unidos, não teria nem chance, né? Quando você fala dos Estados Unidos, você está falando de um país onde quando a pessoa é denunciada em juízo, ela vai presa. Logo depois ela pode ser solta, a maioria é. Mas denunciou é prisão, não é que espera. Então, realmente... é uma declaração sem senso, muito, vamos dizer, a meu ver, muito irresponsável desse subsecretário de Estado norte-americano, né? Porque não deve saber o que aconteceu aqui, né? Então, esse tipo de postura, me parece, a justiça até agora está procedendo da forma mais adequada, me parece, sabe? Perfeito. Quero muito agradecer a sua presença aqui, doutor Pedro Serrano. É sempre um prazer.